É, gurizada, a liberdade de expressão não é garantia pra sempre. Do mesmo cara que criou o Ruby on Rails, e não foi o Fabakita, meu, o DHH, que também em 2023 publicou esse outro artigo aqui sobre serverless, que segundo ele explica que começou da seguinte forma: nuvens e VPS funcionam como um antigo princípio de compra a granel e vender por peça. Você administra uma grande parte do servidor por $1.000 por mês, depois o aluga para 7 pessoas por $200 por mês e pronto, você obtém um lucro de $400 por mês. Então não se deixe enganar pelo serverless. Não há mágica que possa mudar o fato fundamental de que se você precisa de todos os ciclos de computação de um computador, você deve possuir este computador. Então, esse tweet dele caiu na minha timeline porque o Uncle Bob compartilhou, e não é que eu sigo o Uncle Bob, mas atualmente ele tem aparecido bastante na minha timeline do Twitter. E ele mencionou o Brasil, cara. O DHH mencionou o Brasil nesse artigo, então o Brasil mention, a gente precisa ler. O judiciário de esquerda do Brasil acabou de banir o X, segundo ele. E eu vou precisar ler isso aqui, porque até mesmo, eu já disse pra vocês antes em outros vídeos, essa treta, cara, eu vou utilizar ela como clickbait até a tua tia saber o que é herança em Java. Então quem sabe a gente começa hoje por cloud, por serverless e por Vercel. E pra todo mundo que chegou aqui através do meu último vídeo, meu nome é Lucas Montano, do canal Lucas Montano, e tu tá assistindo o canal Lucas Montano, tá? Eu falo aqui sobre tecnologia, carreira, programação, sei lá, coisas que eu tô a fim de falar, por isso o canal tem o meu nome. Vamos lá, a liberdade de expressão não é garantida para sempre. A história é cheia de longos períodos de domínio por ideias nobres e déspotas. Os cara complicam a minha vida, meu. Tempos de prosperidade de eras das trevas. Cada um deles deve ter parecido que nunca acabaria para as pessoas que os viveram. Yada, yada, yada. Humanos de todos os tempos se aclimataram ao seu ambiente, sua cultura e sua política, yada, 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 mas foi uma obra de ficção em vez de história real que me fez pensar nisso ontem, enquanto assistia ao primeiro episódio da prequela de Game of Thrones, yada, 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 meu, que enrolação, vamos aos fatos, meu. Aqui, caso você não tenha acompanhado nas últimas semanas, deixe-me atualizá-lo. Primeiro, o judiciário de esquerda do Brasil acabou de banir o X de sua internet porque esse juiz não conseguiu forçar a plataforma a banir seus inimigos políticos. Agora ele decretou que qualquer cidadão que ousa acessar o X via VPN correrá o risco de uma multa equivalente a quase um ano de salário médio. É mais do que um ano de salário médio, né? Porque R$50 mil, a galera não ganha em média 50 mil reais por ano no Brasil, não, DHH. E como a gente explicou no último vídeo, tem gente que ainda tá acessando o Twitter sem precisar de uma VPN, né? Por conta dos DNSzinhos por aí e até mesmo outros protocolos que os ISPs não estão bloqueando. Por isso que tem gente que tá usando o Twitter através de push notifications, por exemplo. Tá sendo muito engraçado, meu. Isso apenas 2 semanas depois. Não, cara, tu não pode rir disso. Alguém comentou no último vídeo, né? Não é engraçado, Lucas, o que tá acontecendo. Aí somos todos resistência, tá ligado? O cara, tipo, meu, que drama, que dramático, meu. É só o Twitter. Vai, touch the grass, cara. Vai viver a tua vida. Tua vida vai muito além do Twitter, meu. Isso apenas 2 semanas depois que eu sei que é muito mais... meu, eu vou ter que me explicar aqui. Eu não vou me explicar. Assim, se alguém comentar alguma coisa nesse trecho, tu que sabe quem eu sou, me acompanha aqui no canal há mais tempo, me faz o favor de responder. Eu agradeço imensamente, porque a bolha tá furando. A bolha tá furando, morangos estão aparecendo do nada, cara. Isso apenas 2 semanas depois que o comissário da União Europeia, Thierry Breton, ameaçou o X com a expulsão da Europa, se o Musk não censurasse o conteúdo prejudicial, referindo-se especificamente ao grave perigo de apresentar uma entrevista com um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Finalmente, há apenas 2 dias, Robert, ex-secretário do Trabalho dos Estados Unidos, no governo Clinton, pediu a prisão de Elon Musk com um pretexto semelhante de desinformação e ódio, ecoando seus colegas censores brasileiros e europeus. Então o cerco tá fechando, na verdade, pro Elon Musk aí em vários lugares do mundo, pelo jeito, né? E não é exatamente uma ameaça vã, dada a prisão do CEO do Telegram pelas autoridades francesas sob acusações semelhantes de não colaborar com as autoridades estaduais
na moderação e policiamento do discurso naquela plataforma. Se eu não me engano, o CEO do Telegram já foi solto, né? Ele ficou preso pra ser interrogado ou alguma coisa do tipo. E ele tem múltiplas cidadanias. Eu não sei, eu não acompanhei o final da treta, mas se eu não me engano ele foi solto. E enquanto tudo isso acontece, o Reino Unido está acelerando sua atual repressão a memes picantes, postagens indignadas no Facebook e outras expressões frustrantes sobre a forma como o país lida com a questão da migração em massa. Há duas respostas comuns a isso que busca diminuir a preocupação. Uma é minimizar essas eu tenho sim dislexia e eu me propus a ler artigos para vocês, então obrigado pela paciência. Uma é minimizar essas ameaças à liberdade de expressão, enfatizando o perigo representado pela dita desinformação e discurso de ódio. Esse é sim, claro que acreditamos na liberdade de expressão, mas neste caso, yada. Eu diria que essa é provavelmente a resposta mais comum que eu ouvi de canadenses, britânicos e europeus quando expressei minha preocupação sobre esse assunto. É mais ou menos aquele papo que a gente vê muito na nossa bolha também no Twitter no Brasil, né? É tipo assim, liberdade de expressão não é a liberdade pra falar tudo, né? E aí alguém pergunta, tá, mas o que eu posso falar? Nesse caso eu posso, nesse outro caso eu posso? A outra é a resposta mais americana. Isso não poderia acontecer aqui. Temos a primeira emenda. Ela nos protegerá. Independente do discurso que você ouve de gente como o Reich e outros supostos censores, e essa também tem sido minha pílula calmante para lidar com esse aumento alarmante da censura autoritária no mundo ocidental, já que eu moro aqui. Daí ele fala aqui de outros governos, mas só porque você é paranoico não significa que eles não estejam atrás de você. Eu nem acho que você precisa ser tão paranoico assim para ver que eles realmente estão atrás da liberdade de expressão em todo o ocidente. Do Canadá à Grã-Bretanha, do Brasil a Bruxelas. O momento é profundamente autoritário. Aí ele finaliza aqui, a única maneira de defender a liberdade de expressão é destruir a ideia de censura benevolente da órbita. Ninguém tem o ninguém tem o monopólio da verdade. Ninguém pode discernir desinformação da verdade de forma consistente ou sem preconceito, e ninguém pode definir discurso de ódio em termos universalmente aceitáveis, que não lembrem as leis de blasfêmia de séculos passados. A alternativa, apostar em mais discurso para combater o discurso ruim. Não é uma vitória garantida de todas as vezes, mas é de longe a melhor opção que encontramos até agora. Ou, no caso, não sei, talvez cada caso deva ser analisado pontualmente. Poderia ser também uma solução, mas quem sou eu na fila do pão? Mas, vamos lá. Clickbait entregue, tá? Não me julgue que eu não falei sobre o assunto que tá no título. Vamos falar de cloud, cara, porque até mesmo é isso que conecta o DHH com esse assunto todo. Eu vi esse tweet aqui e só pra complementar então, é uma opinião bem quente, tá? Um hot take. O Next.js está arruinando os desenvolvedores júniors. Acabei de terminar uma série de entrevistas. Nenhum candidato tinha ideia das diferenças entre o Next.js e o client-side React. Mas além disso, seu conhecimento de JavaScript era praticamente inexistente. Como, pessoal? Como? E eu vejo que isso acontece também com características de tipo assim, quando o pessoal pensa em cloud, o pessoal não consegue imaginar que a nuvem é o servidor de alguém. Então tem várias abstrações que a gente criou ao longo dos anos e que são conhecimentos, cara, que a gente precisa ter, tá ligado? É uma base de conhecimento que a gente precisa ter. Por que eu preciso ter esse conhecimento, Lucas? Eu uso o Cursor AI, o editor de código que programa pra mim. Eu uso o Copilot. Eu uso o GPT 4 ou Morango. Cara, porque o que vai te diferenciar, o que vai fazer a inteligência artificial não substituir o teu trabalho é justamente o fato de tu entender da base, da arquitetura, de como o computador funciona, de como o teu software que tu tá escrevendo roda nesse computador. E talvez, por que não, como que os preços e por que os preços de armazenamento em nuvem pararam de cair desde 2017, por exemplo. Eu vi esse gráfico aqui muito interessante, cara, que mostra o AWS, Azure e GCP, que seria a cloud do Google, né? E o preço deles caindo até 2017 e em 2017 estagnando. E esse assunto é muito interessante. Para entender esse assunto, tu precisa saber a diferença da AWS, de uma VPS, da Vercel. Tem um artigo que me mandaram lá do Tab News, tá? É 5 minutinhos de leitura. Eu vou ler para vocês com a minha dislexia, provavelmente vai levar uns 7 minutos. Mas é o verdadeiro custo do armazenamento gratuito. O grande congelamento dos preços de armazenamento em nuvem de 2017. Uma perspectiva para devs. Vi um tweet interessante, que foi o tweet que eu acabei de te mostrar aqui, que me inspirou
inspirou a escrever sobre um fenômeno que muitos desenvolvedores têm notado. Por que os preços de armazenamento em nuvem, que costumavam cair mais rápido que o uso de npm install em uma nova aplicação, pararam de despencar a partir de 2017? Vamos explorar essa questão, yada, e sim, vamos falar também de Vercel. Então aqui está o tweet que a gente acabou de mostrar. E vamos começar aqui, primeiro tópico, guerra das nuvens. Nos primeiros dias da computação em nuvem, era um verdadeiro Battle Royale. AWS, Google Cloud e Microsoft Azure estavam lutando em uma guerra de preços sem barreiras. Os preços estavam caindo tão rápido que parecia que você estava codificando em um universo onde a lei de Moore se aplicava não apenas ao hardware, mas também ao custo de armazenamento. A cada mês havia uma nova queda de preço e isso era glorioso. Mas em 2017, essa batalha épica alcançou uma espécie de trégua. Os grandes provedores de nuvem capturaram seus exércitos de usuários leais, desenvolvedores como você, que já investiram tempo e esforço em aprender os detalhes de suas plataformas. Aqui que tá, cara, é o lock-in, tá ligado? É quando tu usa o AWS, por exemplo. O AWS é bem barato, tu usa ele, quando vê, tu conecta ali o Lambda. Ah, eu vou usar o Lambda. Ah, eu vou usar aqui o Vault dele de segurança. E aí tu vai cada vez mais dependendo de outros serviços que vão muito além do que o DHH estava falando de precisar do poder computacional, de um servidor de alguém que tá ocioso e que tá te sublocando. Teve uma grande mistura entre o que é o preço que tu tá pagando pelo computador de alguém que tu vai rodar o teu software e de serviços que estão sendo embutidos juntos. Estão sendo embutidos, eles são complexos, eles precisam que tu estude justamente para que tu invista tempo e esse tempo seja um fator que vai te fazer ficar mais tempo na cloud. É por isso que uma estratégia, eu espero que o artigo fale sobre a Vercel, mas essa estratégia de tu ter o Next.js, ter o React, tu ter o open source, tu tem esse framework, e aí tu pode hospedar com um clique, fazer deploy na Vercel. É por isso que, e é bem barato, é por isso, cara, que esse discurso, esse marketing funciona, entendeu? Porque se a tua empresa der certo, se o teu projeto der certo, tu vai estar tão investido naquela solução, desde o código, no framework que tu utiliza, até a forma que tu faz o deploy, que vai ficar muito custoso para te sair. É um soft lock-in que eles fazem. Mas vamos voltar aqui, ó. Nesse ponto, continuar a reduzir os preços não necessariamente ganharia mais participação de mercado, só prejudicaria o resultado final. Então, eles decidiram desacelerar as reduções de preços. Vamos ler de novo esse trecho aqui? Então, eles decidiram desacelerar as reduções de preços e focar em outras formas de competir, como adicionar mais features e serviços. Isso é ótimo se você estiver usando essas features, mas se você só precisa de armazenamento, está preso ao preço atual. O verdadeiro custo do armazenamento gratuito. Aqui está a verdade sobre armazenamento em nuvem. Ele não é realmente gratuito, mesmo quando o preço da etiqueta parece baixo. Nos bastidores, os data centers consomem eletricidade como o motor V8 consome gasolina. E assim como os preços de combustíveis, os custos de eletricidade podem flutuar, especialmente quando eventos geopolíticos jogam uma chave inglesa no mercado global de energia. Aqui tem um trocadilho, né? A partir de 2017, o custo para manter esses data centers funcionando começou a subir. O aumento dos preços de energia, impulsionado por fatores como a invasão russa na Ucrânia e empurrão global para a energia mais verde, significou que os provedores de nuvem estavam vendo os seus custos operacionais aumentarem. Portanto, em vez de continuar reduzindo os preços e cavar nos lucros, eles decidiram pausar as quedas de preço. Tópico 3. A escassez de semicondutores, o bug inesperado. Agora, vamos falar sobre a escassez de semicondutores. Um bug na cadeia de suprimentos que ninguém viu chegando. Na mesma época em que os preços de nuvem começaram a se estabilizar, o mundo começou a experimentar uma escassez significativa de semicondutores. Esses pequenos chips são o cérebro por trás de tudo em nossos data centers, desde os servidores até a infraestrutura de rede que mantém seus deploys no Vercel rápidos e seus pipelines de CI/CD fluindo suavemente. E se o Lucas Montano estiver reagindo a isso, React pra ti também. Eu tava esperando essa parte chegar porque alguém falou assim, lê esse artigo aqui que o cara te mencionou. Então, se o Lucas Montano estiver reagindo a isso, React.
Com menos chips disponíveis, construir novos servidores ficou mais caro e demorado. Os provedores de nuvem não podiam expandir seus data centers tão rapidamente quanto antes, levando a custos mais altos por unidade de armazenamento. Em um mundo onde a demanda por serviços em nuvem só cresce, esse gargalo colocou uma pressão adicional para que os preços se estabilizassem, em vez de continuar sua tendência de queda. A ascensão da nuvem full stack. Vamos falar sobre a mudança do armazenamento bruto para os serviços com valor agregado. Antigamente, você talvez quisesse apenas um lugar para guardar seus dados, barato e simples. Mas agora, os provedores de nuvem estão todos focados em oferecer experiência full stack. Pega o Vercel, por exemplo. Não se trata apenas de hospedar sua aplicação Next.js. Trata-se de oferecer uma experiência de desenvolvedor perfeita, com features como CI/CD integrado, funções serverless e cache na borda. A AWS, Google Cloud e Azure viram essa tendência chegando e mudaram o foco de competir em preço de armazenamento bruto para competir em conjuntos de features. E só voltando aqui, não esquecendo que a Vercel em si, ela não é uma provedora de nuvem, né? Ela usa por baixo a AWS e outros provedores, tá? Tem múltiplos. Tu pode ver tudo isso nos termos de uso lá deles. Eu gravei um vídeo sobre isso. Eles perceberam que os desenvolvedores estão dispostos a pagar um pouco mais por armazenamento se ele vier com todos os recursos que facilitam suas vidas, como escalabilidade automática, e aqui uma das grandes questões até que o Date8 bate, que várias pessoas estão hoje trazendo, né, incluindo, por exemplo, o caso que eu trouxe aqui do Dev, do Levels.io, que ele criou vários projetos com PHP, jQuery, HTML e CSS e tá faturando $300 mil por mês, só com esse projetinho, tipo assim, rodando, sem microserviços, sem Next.js, sem React, só o vanilla JavaScript ali, um jQueryzinho, e isso traz um pouco, cara, essa questão que a gente busca hoje, escalabilidade automática desde o início. A gente busca, tipo, referências em artigos do Netflix, do Spotify, até mesmo em como organizar os nossos times. E, cara, tu vai escalar para um tamanho de um Netflix, de uma Disney Plus, de um Spotify? Talvez não, cara. Provavelmente não. Mas vamos lá. Segurança aprimorada ou analytics impulsionados por IA. Enquanto o custo de armazenamento básico se estabilizou, a proposta de valor geral dos serviços em nuvem se tornou muito mais rica. Número 5, eventos globais e economia da nuvem. Por fim, não podemos esquecer que eventos globais têm um impacto em até mesmo as economias mais digitais. Desde 2017 vimos de tudo, desde guerras comerciais até pandemias, abalando a economia mundial. Para os provedores de nuvem, esses eventos se traduziram em custos aumentados em áreas como aquisição de hardware, logística e até a gestão de força de trabalho. Então, enquanto você estava ocupado ajustando seus Docker files e otimizando suas funções serverless, os provedores de nuvem estavam lidando com muitos processos em segundo plano que tornavam mais difícil continuar a baixar os preços de armazenamento. Em vez disso, eles focaram em garantir confiabilidade e resiliência em um mundo cada vez mais incerto. E sabe de uma coisa? Essa estabilidade pode valer a troca. Cara, a conclusão me pegou desprevenido, tá ligado? Eu pensei que o artigo ia estar um pouco mais alinhado com o que o Date8 fala naquele artigo de 2023 sobre não se deixe enganar pelo serverless, mas pelo que eu tô entendendo, a conclusão vai levar para outro lado, tá? Então, conclusão, o que isso significa para os desenvolvedores, para os devs? Como desenvolvedor, o platô nos preços de armazenamento em nuvem desde 2017 é uma faca de dois gumes. Por um lado, você não está vendo aquelas quedas de preços emocionantes que faziam o armazenamento em nuvem parecer um grande negócio, e por outro lado, você está obtendo muito mais valor pelo seu dinheiro com os recursos e serviços integrados que os provedores de nuvem agora oferecem, para ter essa competitividade que ele estava dizendo, né? Seja você aqui implantando a próxima grande ideia no Vercel ou gerenciando uma infraestrutura multi-cloud que abrange AWS, Azure e Google Cloud. A lição principal é esta: o preço da nuvem é sobre muito mais do que apenas armazenamento. Trata-se de todo o ecossistema de ferramentas e serviços que ajudam você a construir, implantar e escalar suas aplicações com facilidade. Então, embora os preços possam não estar caindo, o valor que você está obtendo continua a crescer.
e essa é uma tendência que qualquer desenvolvedor pode apoiar. Cara, muito interessante o artigo, ele até coloca aqui as referências sobre os preços, eu acredito, mas ao mesmo tempo eu tenho que concordar com esse trecho aqui do artigo do Date8, tá? Quanto mais fundo na toca do coelho você for com serviços nativos da nuvem em serverless, mais difícil será sair quando perceber que você deve possuir o burro em vez de alugá-lo. E especialmente quando você perceber que pagar para alugar um burro inteiro pelo preço de 100 fatias é um negócio ainda pior do que apenas alugar o burro inteiro sozinho. Então não se deixe enganar pelo serverless. Não há mágica que possa mudar o fato fundamental de que se você precisa de todos os ciclos de computação de um computador, você deve possuir esse computador. E se você começar com uma configuração serverless proprietária, você pode muito bem achar o bloqueio impossível de escapar no momento em que a matemática do aluguel não funcionar mais. Então, é aquela questão, né? Mesma coisa vale quando tu usa um Firebase, quando tu usa a Vercel. No início, claro, é sempre mais barato e tu vai mandar o teu produto muito mais rápido pro mercado, mas a grande questão é saber, cara, usar esses recursos que são exclusivos daquela cloud, daquela nuvem, e que na verdade elas não são cloud providers, né? Elas são praticamente uma plataforma as a service, e tu precisa criar uma arquitetura no teu sistema que te permita, no futuro, talvez, ir pro on-premise, tá? Ter o teu próprio servidor, talvez. Ou poder migrar de um cloud provider para outro. E um outro ponto que me preocupa bastante é alguém que trabalha com web e não sabe fazer um deploy sozinho, por exemplo, numa VPS, tá ligado? Começou a carreira ali, aprendeu React e não sabe JavaScript puro, só sabe React, foi pro Next.js e agora não sabe nem mesmo a diferença do que tá rodando no lado do servidor e o que tá rodando no lado do cliente. E como que esses dois fazem para se comunicar. Pessoal, esse conhecimento, ele é fundamental para vocês. Se vocês não querem ficar obsoletos aí depois da IA, tá? Já tem o CEO lá da AWS, por exemplo, falando que os programadores não vão precisar programar daqui a alguns anos. Eu vou até ler esse artigo daqui a pouco no canal, mas enfim, o que ele diz, cara, eu acho que pode acontecer, mas vai acontecer principalmente para essas pessoas que não se interessam pelo que tá por baixo da abstração que elas estão usando. E talvez até mesmo utilizar no início da carreira aí um editor de código como o Cursor pode jogar contra, cara. Porque é muito fácil tu fazer igual eu até gravei um Reels pro meu Instagram, se tu não me segue lá no Instagram, Lucas Montano, onde eu tô usando o Cursor pra programar em React e basicamente eu boto fix it for me, corrige pra mim, aceita, pum, corrige pra mim, roda, aceita. Cara, é muito fácil entrar nesse loop, entendeu? De aceitar tudo que a IA te diz, principalmente se tu não tem os fundamentos. Fica aí a dica de hoje e outra dica também, não se esqueça de se hidratar, é muito importante. E assim como a liberdade de expressão, o preço do teu cloud provider não é garantido.